Nós estamos no início do mês de Sivan, no calendário judaico, que venha para o bem, que nos traga boas notícias. E nós estamos também no início do quarto livro da Torá, do livro de Bamidbar, o que significa que nos aproximamos muito, já estamos na próxima esquina, na próxima semana já temos Shavuot, e começamos a nos aproximar bastante de Rosh Hashanah Yom Kippur, o que significa que já começamos a nos preparar aqui na Betel para Rosh Hashanah e Yom Kippur, e a gente espera poder contar também com a presença de vocês. Então espero aí nas próximas semanas poder trazer para vocês mais notícias de como vai funcionar esse ano, como vocês podem participar e adquirir seus lugares aqui na Congregação Israelita Betel. O Jorge me disse que ele gosta quando eu trago alguma canção no final da prédica. Hoje a gente vai ter uma canção brasileira no início e uma canção em hebraico no final. Vamos ter um sanduíche na prédica. Como? Ao contrário? Então vamos fazer o seguinte, nenhuma nem a outra. A gente vai ter no começo uma em português e no final uma em português. Eu vou explicar. Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Nosso povo passou inúmeras vezes por isso. Colocamos o pé na estrada, querendo ou não. Vivíamos em um certo país e por questões alheias à nossa vontade, fomos obrigados a partir para viver em outro lugar. E tudo era difícil. E tudo é difícil quando a gente muda. O idioma é outro, os gestos são outros, os sinais são outros, a forma de se manifestar é outra. E a única alternativa que nós temos é nos adaptarmos, porque não tem como voltar para trás. Assim foi com milhares e milhares e milhares de judeus e judias que deixaram a Europa e as nações árabes na primeira metade do século XX. Assim foi lá para trás, ainda no século XV, com os judeus de Portugal e Espanha. Assim, há milênios, foi também com os israelitas no Egito. Para se realizar uma travessia, é preciso fé, é preciso disposição, mas é preciso mais do que isso. É preciso organização, se possível, administração, liderança. Nós lemos no Midrash Rabbah, ou seja, num comentário rabínico, que amplia a nossa consciência do texto do quarto livro da Torá, de Bamidbar, que quando o povo caminhava pelo deserto, muita gente se queixava das dificuldades que estavam passando, e então eles recordavam da boa vida, entre aspas, bem entre aspas, que eles tinham no Egito. Quando a gente escuta isso, a gente também pode imaginar as pessoas chegando no Brasil e lembrando da boa vida, entre aspas, que tinham na Romênia, na Polônia, na Hungria, na Rússia, e rapidamente esquecendo os pogromos, a fome, a sede, o frio. E aí, ao contrário disso, a memória os traía e eles diziam, lá tinha uma boa casa, uma boa comida, amigos, eu não tenho nada disso no deserto. Deus então respondeu, será que eu não dei para vocês guias e professores para guiarem vocês pelo deserto? Eu dei 3 na falta de um. Moisés, Arão e Miriam. Graças a Moisés, vocês receberam o maná, o alimento que vocês precisavam no deserto. Graças a Arão, vocês foram protegidos e guiados por nuvens de glória. Ou seja, vocês tiveram uma proteção espiritual. E graças a Miriam, vocês tinham água. Vocês se lembram? Miriam tem um poço que nos acompanha por onde nós andamos e dá água fresca em qualquer lugar onde estivermos. E vocês estão falando do Egito? E eu poderia ampliar da Rússia, da Ucrânia, da Bessarábia, da Hungria, da Turquia, do Líbano.
Esse mesmo Midrash nos conta que, segundo um rabino, Rabi Oshaya, 7 nuvens de glória guiavam o povo de Israel pelo deserto. E elas se distribuíam de uma forma organizada. 4 correspondiam aos 4 ventos celestes. Uma nos acompanhava no alto, outra vinha logo embaixo, e a 7ª nuvem estava sempre 3 dias adiante do resto do povo. O papel dessa nuvem, qual era? Era facilitar a nossa vida. Era limpar o caminho das cobras e escorpiões do deserto. Era apagar os incêndios, muito antes de nós chegarmos perto deles. Era abrir caminho entre as rochas, era aplainar a terra, tornando a descida aos vales menos íngreme e aplainando a subida pelas montanhas que teríamos que enfrentar. Essa nuvem, entre aspas, do qual fala o Midrash, dizem os nossos sábios, era formada pelos passos de Moisés, Arão e Míriam, esses 3 irmãos tão especiais, que iam na frente do povo para facilitar o trajeto de milhares e milhares de pessoas pelo deserto. E olhando para isso, a gente pode ver a importância dos guias, a importância dos professores, das professoras, dos gestores, das gestoras. Idealmente, essas pessoas devem estar à frente. E não só à frente, elas devem estar bem à frente. Elas devem planejar o caminho, elas devem pensar com antecedência, não como um privilégio de estarem à frente, mas dedicadas a preparar o terreno para a vinda dos demais. Ou seja, quem é líder não deve se encher o peito e falar, eu sou um líder, me respeitem. Não, o líder é aquele que vai buscar, em boa parte, se sacrificar pelo grupo para preparar o terreno, para que os demais possam também passar em segurança. Um gestor, um moré, um rabino, também devem estar lá na frente. 3 dias antes, segundo a Torá, podemos imaginar 3 meses antes, 3 anos antes, talvez. Eles não estão para lidar somente com os problemas imediatos, ou não deveriam. Eles precisam prever as cobras e escorpiões do futuro, inclusive baseado no fato de que isso já aconteceu no passado. Esses líderes devem adquirir os recursos, sejam eles econômicos, tecnológicos, humanos e mesmo práticas espirituais, capazes de nos dar forças para lidarem com esses bichos que nos aparecem pelo caminho. Nós precisamos nos preparar sempre para os tempos de vacas magras, mesmo quando não parece que esses tempos estão perto da gente. Ainda mais, nos prepararmos quando fica meio óbvio que as nuvens mais escuras estão se aproximando. O cargo de liderança, então, ele é essencial para a longa vida de uma sinagoga como a nossa. Mas a líder, ou o líder, devem ser judaicamente éticos. Devem ser atentos à moral do seu tempo, como nós aprendemos essa semana. Devem estar dedicados, principalmente, ao coletivo. O saudoso pensador Yeshayahu Leibovitz, de abençoada memória, cita um texto, o Baal HaTurim, do rabino Yaakov Ben Asher, para nos advertir que, quando destacamos alguém para um cargo de gestão, devemos estar atentos para que essa pessoa não use o cargo em benefício próprio, ou simplesmente para alimentar o próprio ego. Na ética dos pais, no Pirkei Avot, os rabinos ainda são mais enfáticos. Eles dizem assim, cuidado com quem está no poder, porque eles fingem ser amigos de alguém somente em seu próprio benefício. Eles agem amigavelmente quando lhes convém, mas não apoiam a pessoa na hora da necessidade. Vamos lembrar que esses rabinos viviam numa época do Império Romano e que as pessoas buscavam se aproximar do poder em benefício próprio, para salvar a própria pele e não em favor dos demais. Mas é um valor universal e atemporal. Num quadro ideal, Deus espera, na verdade, que nós não tenhamos simplesmente 1, 2, 3 líderes à frente do tempo, para que os demais possam seguir um caminho um pouco mais tranquilo. Deus imagina o nosso povo como uma nação de sacerdotes,
todos nós, eu diria, uma nação de sacerdotes e de sacerdotisas, formada por homens e mulheres, que dediquem parte do seu tempo em favor do bem comum. Só assim, gente, juntos, nós venceremos as cobras e escorpiões que surgirem no nosso caminho. E poderemos tornar mais leves as subidas e descidas, não só para nós, ou não só para quem vem atrás da gente, 3 dias, ou 3 meses, ou 3 anos, mas para eles que estão aqui atrás, para as crianças que vêm na geração anterior, para esses bebezinhos que hoje estão ocupando a nossa sinagoga. Eu espero que um dia a gente forme um minyan de bebês aqui. Vai ser bem bacana. A gente precisa preparar esse terreno para eles, para que esse terreno seja mais tranquilo do que ele está sendo para nós. E só assim, juntos, jovens e velhos, homens e mulheres, nós chegaremos à nossa terra prometida, aquilo que a gente deseja e ansia. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.